Quero agradecer mais uma oportunidade aqui na primeira igreja presbiteriana renovada em Campo Mourão. Obrigado, Daniel. Obrigado aos pastores, pastor querido, já pela segunda vez nos acolhe aqui. Para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês, ministrar ao coração de vocês. E se você não estava aqui no sábado à noite, retransmito o abraço caloroso da nossa igreja, a Igreja Batista Amor e Cuidado, lá em Araçatuba. Quando estiverem caminhando lá pela região, interior de São Paulo, por favor nos visite, vai ser uma alegria recebê-los lá e venha celebrar a Jesus junto com a gente ali. Nós compartilhamos algumas palavras fortes aqui. Sábado à tarde falamos sobre a visão que Deus tem para a vida da igreja. E cremos numa igreja que ela é vitoriosa, ela não é uma igreja derrotada, é uma igreja forte, é uma igreja triunfante. No sábado à noite, entendemos qual é o fundamento do louvor que agrada o coração do Pai, qual o louvor perfeito. Nós entendemos isso através da vida e da história de José. Acho que você pode assistir, isso aí deve estar aqui no Facebook, lindão? Está no Facebook? Então vai lá no Facebook, assiste de novo, ficou gravado lá. Hoje pela manhã conversamos sobre o drama de Absalão. E foi um tempo tão extraordinário de cura, de restauração, e de fato o Senhor nos visitou. Como a graça de Deus, ela é tão extraordinária e há uma unção que é infinita da parte dele, eu creio que o Senhor da mesma forma nos visitará hoje à noite. E eu tenho uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês, que Ele deu a mim nessa manhã com relação ao culto de hoje à noite. Eu quero convidá-los a orarem comigo mais uma vez. E logo em seguida a gente vai compartilhar a palavra. Toda honra, toda glória, poder, majestade, louvor, nós tributamos a Ti, Jesus. Não a nós, mas ao Teu nome seja dado toda a glória. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta conferência. Obrigado pela Revolution, obrigado pelo pastor Flavinho, obrigado, ó Deus, pela oportunidade a mim conferida de compartilhar nesses dias. Senhor, mas a unção de ontem foi para ontem, para hoje precisamos de algo novo do Senhor. E Tu és uma fonte inesgotável de unção, de amor, poder, graça, misericórdia. Por isso que eu me coloco na brecha agora, com relação à vida dos meus irmãos aqui. E eu oro para que o Senhor me dê graça ao compartilhar a Tua palavra, de forma que não seja apenas instrução, não sejam apenas palavras soltas ao ar, mas que seja o Teu poder sendo, ó Deus, impactante, impactador nas vidas de cada um de nós aqui, conforme essas palavras são liberadas. Haja cura, transformação, arrependimento. Teu servo, o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja, clamou há pouco por um avivamento do Senhor aqui. E eu concordo com isso, e a Tua palavra diz, onde dois concordarem, o Senhor assim realizaria, e que seja ligado no céu, o que ligamos na terra, e que a Tua igreja viva um avivamento poderoso, gerado no Teu coração, e operado aqui, Senhor, através do Teu Espírito em nossas vidas. Faz isso, Senhor, aqui em Campo Mourão, nas igrejas aqui. Derrama uma unção, Senhor, de unidade e coesão entre os Teus filhos. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. Importa que só Ele cresça, que eu diminua. Espírito
de Deus, que nenhuma vírgula saia da minha boca sem o teu consentimento e sem a tua orientação. Não queremos o que vem do homem, mas apenas o que vem do Senhor. Eu oro com fé e já celebro o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez, filhos. Você tem pegado, hein, filho? Já. Vamos lá. Sapeca o trem aí. Vamos para cima. Ontem foi recitado um versículo. E esse versículo é João 3,16. Vamos ver se você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha, não vou nem aplaudir também, porque isso aí, se não souber, tem que voltar para a classinha, né? É um dos textos que nós conhecemos como texto áureo dos crentes. Meu irmão, crente que não conhece o João 3,16, né? Aprendemos, melhor dizendo, a decorar este versículo desde quando somos crianças. E é um versículo lindo. Eu e você usamos para evangelizar. Mas hoje eu quero falar sobre o que está por trás de João 3,16. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no 3º capítulo. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero ser breve hoje à noite, eu não quero me delongar muito não. Mas eu quero de alguma forma cooperar para esse avivamento que o Espírito Santo quer fazer aqui na primeira presbiteriana renovada de Campo Mourão. Eu estava certa vez numa santa convocação em minha igreja. As nossas santas convocações são 28 horas de oração, pregação, adoração ininterruptos. Já fizemos uma semana, já fizemos mais até. Mas essa era começava na sexta-noite, terminava sábado à noite. E a madrugada, sempre cheia de gente e tal, mas o horário que eu estava ali era um horário sábado, 1h, mais ou menos 2. O pessoal tinha ido almoçar, estava bem vazia a igreja. Aquele campus que você viu no vídeo, né? Bem grande, estava bem vazio, tinha só o grupo de louvor, uma adoração profética. E estava dando um momento que eu ia subir para compartilhar a palavra. E eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para a igreja? Aí ele me falou assim, João 3,16. Aí eu falei assim, aquela hora que você quer ensinar o Espírito Santo, não tem visitante aqui, só tem crente. Olha lá, fulano, beltrano, cicrano, tudo crente velho. O que o Senhor quer falar? Ele disse, João 3,16. Aquele momento quando você não está entendendo o que ele quer dizer, e você teima. Eu falei, Senhor, eu conheço João 3,16. Aí eu recitei para o Espírito Santo João 3,16. Ele falou, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Você quer que eu faça o apelo agora à tarde aqui? Não estou entendendo. Ele falou assim, leia o capítulo 3. Aí eu fui ler. E conforme eu fui lendo, ele foi me revelando coisas que eu nunca tinha visto antes aqui. E essa mensagem, ela é uma mensagem, talvez, um tanto que reveladora para alguns irmãos hoje. Eu quero dividir o capítulo 3 em 2 narrativas. O assunto é um só. Não, o assunto não é a salvação do mundo, como a ênfase que damos. Elegemos o versículo 16 como sendo o versículo da evangelização, mas eu vou provar para você que não é. E não há nada de errado você usar para evangelizar, não estou dizendo isso. Mas você vai entender o que está por trás de João 3,16. São 2 narrativas completamente independentes, mas tratando do mesmo assunto. A primeira narrativa você encontra Jesus e Nicodemos, e na segunda, João Batista e os seus discípulos. Na primeira narrativa nós encontramos então Jesus conversando com um fariseu. E o texto sagrado diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Por enquanto até aqui. Perceba que quando hoje falamos fariseu, hoje é sinônimo de ofensa. Se eu chamar o Daniel de fariseu, ele vai ficar ofendido comigo. Porque se alguém é chamado de fariseu, a concepção que temos é de que essa pessoa é falsa, ela é hipócrita, ela não vale nada. Mas não era assim no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o fariseu era alguém que estava em alta estima. O grupo dos fariseus, eles surgem com um propósito lindo. E o propósito do grupo dos fariseus, quando se formaram, era de que a palavra de Deus fosse cumprida e obedecida. Eu te pergunto, isso é bom ou é ruim? Vocês estão bem participativos, parabéns. Sim, é algo muito bom. Algo ótimo, algo excelente, querer que a palavra seja cumprida. Então esse era o propósito do grupo dos fariseus e outros grupos que surgiram. Só que o que foi base para se tornar orientação, se tornou fonte de adoração, e eu vou provar isso daqui a pouco. E aqui que está o grande problema. E é aqui onde você precisa começar a se enxergar. Além de ser então um fariseu, muito bem, um grupo que todos gostavam, o texto diz que além de tudo ele era mestre, era um rabino, ele era uma autoridade no meio do povo. Diga autoridade. Ele era uma autoridade. Esse camarada, ele procura Jesus à noite. Bem, eu vou parafrasear o que a gente acabou de ler aqui. O Nicodemos, ele procura Jesus e o que ele está dizendo é mais ou menos assim. A gente tem que interpretar. Jesus, desculpa o horário. Não, já entendi. Não, sem problema. Não, você sabe, meu pessoal, a galera aí estão falando barbaridade. Se eles me virem conversando com o Senhor, vai dar uma conversa aí. Sabe como é que é? Não, sem problema, senta, vamos conversar. Bem, Jesus, os meus colegas fariseus estão dizendo que você é cheio do capeta, cheio do demônio. Eles estão dizendo que é pelo poder do Beelzebu que você está curando, ressuscitando. É mesmo, é? É. Aí o que eu fiz, Jesus? Eu fui te olhar, fui te observar. Aí já faz um tempo que eu estou te procurando, te olhando. E eu estou vendo cego enxergar. Eu estou vendo surdo ouvir, mudo falar. Tem até morto, estava fedendo, ressuscitou. Tem uma senhora lá, uma viúva. Eu conheço ela desde novinha, rapaz. Tadinha, era rica. Ficou viúva, mas tem dinheiro, mas ficou doente, fluxo de sangue. Gastou tudo com os médicos. Foi para os Estados Unidos, fez as últimas terapias que tinha, ela não deu certo. Gastou, ficou pobre. Eu estava lá, de longe, mas eu estava. Ela relou no Senhor, o Senhor parou. Ele falou, de mim saiu virtude. Eu falei, esse homem está doido. Mas de repente não é que aquela senhora que eu conheço fala, fui eu. E ela foi curar. Jesus, eu vou te falar um negócio. Ó, não interessa o que os meus amigos estão falando. O que você está fazendo e o que eu estou vendo, tem dedo de Deus. Só que eu não estou entendendo como é que isso pode acontecer. Então, na verdade, esse é o diálogo de Nicodemos. Ele quer entender o que ele está vendo. Porque o que ele está vendo é extraordinário demais para os olhos dele. E ele fala, jamais, o diabo, o demônio, o Beelzebu não tem nunca poder para fazer o que eu estou vendo, é só me fazer. Só que Jesus, eu não entendo. Aí Jesus, com todo amor, carinho, paciência, a graça, ele responde. Ele dá a resposta. Na hora. Só que, meu irmão, quando Jesus dá a resposta, o Nicodemos trava de novo. Ele fala, mas eu continuo sem entender. Parece o Windows de antigamente. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro Windows, não tinha nem memória, tinha lembrança, o coitado. Toda hora ele travava. E quando ele travava, ele fazia um barulho assim, tam. Lembra do Windows?
Dá vontade de jogar na parede aquele trem, irmão. Se você abrisse um pouquinho mais, uns 2 programas, aí que eu tinha que fazer, tirar da tomada, resetar. Meu irmão, olha. E quando você estava no meio de uma monografia, de um sermão que você está fazendo, estudo, pensa, e você esquecia de salvar. Quem já perdeu documento em computador que travou? Eita, então, é nós nas fritas aí. Parece o Nicodemos, irmão. Travou. Jesus, como é que pode? Jesus responde, ele fala, mas não dá para voltar para a barriga da mãe. Travado. Bem, vamos continuar? Você está comigo até aqui, irmão? Amém. Então tá bom, melhorou. Versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, Nicodemos, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como é que pode ser isso? Meu irmão, Jesus desenha agora, irmão. Ah, você não entendeu da primeira? Então peraí, dá uma caneta, dá um papel. Aí ele faz um PowerPoint, pinta, projeta, explica. E aí o Nicodemos, travado, não entende. Jesus explica, irmão, ele não entende. Entra em cena agora o Jesus irônico. Você já viu o Jesus irônico, pastor? Não? Está aqui, ó, versículo 10. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É ironia ou não é? Só que Jesus não está fazendo isso para humilhar o Nicodemos. Isso faço eu, faz você. Nós somos assim, Jesus não. O que Jesus quer fazer aqui é confrontar o Nicodemos com o maior problema dele, que é a religiosidade dele. Nicodemos, ele está querendo entender algo através do seu próprio raciocínio, através daquilo que ele estava acostumado a fazer, através de toda a letra que ele conhecia. Meu irmão, ele era um rabino, ele no mínimo sabia decorar o Pentateuco. Semalemá decora João 3,16. O Nicodemos, meu irmão, antes de você criticar o fariseu Nicodemos, pelo menos decore os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você pode, porque para falar mal você tem que saber pelo menos mais ou ser melhor que o outro. Amém ou não amém? Tinha uma época aí que todo mundo descia a lenha no Rick Warren, pastor de Saddleback lá nos Estados Unidos. Porque esse Rick Warren, igreja comprar paz, e só descendo a lenha. Mas quanto pastor batista eu peguei falando mal dele? É porque esse Rick Warren, e falando mal. Um dia, rapaz, falou assim, ó, para você falar mal do Rick Warren, você tem que no mínimo fazer o que ele faz. Primeiro, ele escreveu um livro que se tornou um dos livros mais vendidos no mundo, um best-seller. O livro dele, mais de 50% do livro são versículos bíblicos. É um livro que tem mais de 20, sei lá quantos milhões e milhões de cópias, traduzido para mais de 27 línguas. Aí você pega todo o dinheiro do livro e junta todos os salários que você recebeu da igreja e oferta na igreja. E a partir então disso você fica com 10% do salário e oferta 90% na igreja, que é o que ele faz. Por último, continua com o Explorer, que é um carrinho velho, 90 e pouco, que ele usa até hoje. Eu estava lá esse ano, irmão. Fui na igreja dele, eu estava lá esse ano. Aí ele chamou a gente para um almoço, alguns pastores em reservado, um privilégio. Tinha lá uns 30 pastores, não mais que isso, 50 no máximo. Estávamos num jantar reservado com o Rick Warren. E na hora de ir embora, a hora que ele monta no carro, pensa no Explorer velho, no 91, 92. É o mesmo carro de quando ele começou a igreja lá. Mora na mesma casa, dirige o mesmo carro. Então antes de falar mal, você tem que ser melhor. Então para falar mal do Nicodemos, pelo menos decora o Pentateuco. O Nicodemos aqui, meu irmão, ele não está sendo humilhado por Jesus. Jesus aqui está confrontando ele naquilo que o estava fazendo e o tornando cego.
A partir desse momento, Jesus ele faz uma explanação muito profunda. Eu queria que você prestasse atenção. O nosso foco aqui é o que está por trás de João 3,16. Talvez você ainda não esteja entendendo, não tem problema não. Só não dorme, fica comigo, que até o final você vai entender. E vamos combinar, se alguém dormir, você também não conta o que é que, né? Ele que assista depois pela internet. Estamos juntos ou não? Amém. Jesus diz assim: Nicodemos, asseguro-lhe do que falamos, do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vão crer se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. 17. Pois Deus lhe enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então você vê aqui que o versículo 16, ele está inserido num contexto apologético. Há uma defesa que Jesus está fazendo. O que é que está por trás de João 3,16? O que é que está por trás? Ele fala assim: Nicodemos, você está me perguntando de coisas profundas. Você está me perguntando para querer entender as coisas que estão lá no coração do Pai. Mas eu te mostrei coisas terrenas, visíveis aos olhos, e vocês não creram. Como é que você crê? Como é que você quer crer em coisas mais profundas? Para crer e entender o que você está me perguntando, você precisa disso que eu acabei de te falar. É o que está por trás de João 3,16. Muitos de vocês já entenderam a mensagem. Não tem segredo. Mas talvez alguns ainda não. Talvez você se surpreenda no final. O versículo 20 é confrontador. Confrontador. O versículo 20 diz assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O Nicodemos está dizendo assim: sabe por quê que você não entende? Porque você, sua classe, seus amigos se orgulham da religiosidade. Mas na verdade, a opção de vocês é o que é errado. E quando eu os chamo para viver a luz, quando eu os chamo para receber algo que vem direto de Deus, vocês não aceitam, porque suas obras e seus corações são maus. E para eu explicar de forma mais profunda esse versículo, eu tenho que falar daqui a pouco. Porque primeiro você tem que saber o que está por trás de João 3,16. Então vamos pegar o versículo 20 e vamos deixar ele de lado aqui. Amém? De repente encerra. Pastor, o Nicodemos se converteu? Não sei. Pastor, o Nicodemos entendeu? Não sei. Porque não é a ênfase do texto. A ênfase do texto não é mostrar o que aconteceu e nem o que acontece com Nicodemos. A ênfase do texto é o que está por trás de João 3,16. Começa então agora uma conversa entre João Batista e os seus discípulos. Preste atenção, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu falei: Espírito de Deus, eu sei que tudo que o Senhor faz é puro, é perfeito, é demais, mas a impressão que eu tenho é que esse versículo está fora de contexto. Análise comum:
Precisa ser exegeta. Quem é esse judeu? Não sei. Por que começou a discussão? Não sabemos. Pergunta importante: quem ganhou a discussão? Menos ainda, temos a resposta. Do jeito que começa, termina, e parece que está completamente fora do contexto. E eu falei: Espírito Santo, eu sei que tem alguma coisa importante, mas eu não estou entendendo. Ele falou: leia de novo. Aí lá vai eu desde o início. E de repente os meus olhos são abertos. Eu fico embasbacado com o que ele fala comigo. Mas também para você entender o versículo 25, meu irmão, você tem que saber o que está por trás de João 3,16. Então não posso explicar agora. Pega e deixa aqui também do lado. Na conclusão eu explico para você. Combinado? Você me ajuda a lembrar? Amém? Então tá bom. Já tem um que está dormindo ali. Então por favor, vamos falar mais baixo. Não vamos querer despertar o pessoal que está dormindo. Continua o versículo 26 dizendo: eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Me chama, meu irmão, a atenção esse versículo de uma forma tão estrondosa, porque, perceba, aquele homem, quem é aquele homem, igreja? Quem é aquele homem? Mas eles sequer citam o nome de Jesus. Eles dizem: aquele homem. Se você voltar um pouquinho, você vai lembrar do seguinte: Jesus chegou até João certa vez para ser batizado por ele. Vocês lembram disso? Foi lindo, né? Quando Jesus chega, o João, ele se quebranta, eu falo: imagina, eu não sou digno de desamarrar tuas sandálias. Quando João diz isso, todo mundo entendeu, irmão. Porque era papel do escravo lavar os pés dos convidados quando chegavam na casa dos outros. O João está dizendo: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos teus pés, quanto mais batizar você. Aí Jesus fala: João, oh meu lindo, eu vim aqui para cumprir todas as escrituras. Então vem cá, me batiza. Eu fico imaginando o João todo constrangido, emocionado, chorando. Aí, meu irmão, o João vai lá e batiza Jesus. Quando os dois saem das águas e estão saindo, o que acontece? Este é meu filho amado. A voz do Pai ecoa. Meu irmão, todo mundo soube que era a voz de Deus. Os discípulos do João falaram: nossa, olha o João agora trabalhando com mídia, hein? Usando microfone, cor da pele. Ninguém percebeu. Meu irmão, não tem microfone, não tem caixa de som. Todos entenderam, a voz veio das nuvens, do alto. Ficou claro pelo relato bíblico que lemos que a voz era de Deus. Mas não para por aí. O Espírito Santo, a voz do Pai é audível e o Espírito Santo se torna visível. Se você quer crer que o Espírito de Deus se manifestou num pombo, você pode crer. Eu acho que não tem nada a ver com isso, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo veio como uma pomba e entra em Jesus. Você já viu um pombo pousar? Não é bonito, é imponente? Eu fico imaginando que do céu, a hora que a voz do Pai brada, desse mesmo lugar onde vem a voz, o Espírito Santo, lembra do Pentecostes? Línguas como de fogo, se tornou visível algo, e para mim aqui, a manifestação do Espírito de Deus se tornou visível aos olhos, e ele desce, e todo mundo vê, e ele desaparece dentro de Jesus. Meu irmão, é uma das páginas extraordinárias da Bíblia, onde acontece a tríplice manifestação de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo evento. Demais! E quem viu isso? Viu João, viu quem estava sendo batizado e os discípulos dele. E os discípulos dele assistem e veem o próprio Deus dizendo: é o meu filho. E depois eles chegam para João aqui dizendo: aquele cara está batizando. E tem um monte de gente da nossa igreja indo lá batizar com ele. O senhor tem que fazer alguma coisa, porque nós somos os teus sucessores aqui, João. Nós somos seus discípulos. Nós somos seus talmidins. Não aquele cara. O que o João responde? A isso João respondeu:
Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E a minha alegria agora está completa. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Você já viu uma noiva entrar no altar, chegar na frente do noivo, virar para a esquerda e casar com o mestre de cerimônia? Alguém já viu isso? Mas por que para os discípulos de João isso parecia normal? Porque é essa a resposta do João. Falou assim: eu já disse para vocês, vocês são testemunhas. Eu não sou o Cristo. Eu sou o amigo do noivo. E a noiva pertence ao noivo. Eu disse, eu ensinei, vocês ouviram, vocês viram, por que é que não entendem? E agora começa um discurso de João, que é o mesmo discurso que Jesus dá para Nicodemos. Perceba as semelhanças. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Acabou, capítulo 3. Eu vou te falar o que é que está por trás de João 3,16. O que está por trás de João 3,16 é uma vida governada pelo Espírito Santo. É sobre isso que fala o capítulo 3. Jesus chega para Nicodemos e fala: você tem que nascer de novo. Ele fala: não estou entendendo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eu não estou entendendo. Olha, ele é como o vento. Ele é Deus. Ele sopra da forma que ele quer. De onde vem, para onde vai, ninguém sabe. Ele é Deus. Ele é o Espírito Santo. E o Pai dá. O Pai dá. E o Nicodemos fala: eu ainda não entendo. É porque as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Por isso que muitas pessoas, queridos, ao ouvirem a palavra de Deus, elas não conseguem dar o valor. Eu entendo, às vezes acontece, a gente tem uma noite mal dormida, a gente está com algum problema, tomou um medicamento, mas tem muitas pessoas que todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, ele está com sono, ele está dormindo, ele está indiferente. Tem gente que não está cochilando, mas está indiferente. Por quê? Tem alguma coisa errada. A luz vermelha, amarela, meu irmão, já chegou a queimar de tanto que acendeu. A luz vermelha está pulsando. Tem alguma coisa errada. Eu estou falando de um Nicodemos que era mestre. Eu estou falando de um Nicodemos que conhecia toda a palavra revelada até Jesus. Ele tem a palavra dos profetas. É um homem que conhecia a palavra, a lei. Mas ele não entende, porque a letra mata. Quem edifica, vivifica, quem dá vida é o Espírito Santo. É incrível, meus irmãos. Eu estudo a história do avivamento. Como é difícil uma igreja permanecer no avivamento. Se você olha para o avivamento em Gales, avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos por algumas vezes, Vineyard, você vê Canadá, Toronto, meu Deus, quantos avivamentos, mas Coreia, África, década de 90, um vento soprou sobre a adoração no Brasil, esse vento passou, filhos. Passou. Nós como igreja não soubemos aproveitar o vento. O vento na década de 90 chegou a reunir milhares.
Mas é incrível, meus irmãos, como que pastores e ministros e cantores tomaram para si a glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém, o vento passou. Você sabe do que eu estou falando? O vento só passou. Artistas fazendo caixa 2, recebendo por fora de prefeitura para fazer show gospel. Eu vi isso, irmão, na minha cidade. Fazendo nota a mais para receber para a prefeitura. Meu irmão, o vento foi embora, Deus não vai compactuar com esse tipo de coisa. Pastores mercantilizando a unção, Deus não vai. Avivamento, ele não resiste a isso, não. O vento passa, porque o Espírito Santo é Deus, não é servo, ele é Senhor. Quando eu falo de Nicodemos, eu pego aqui o versículo 20, irmão, e ele está dizendo: eles amam mais as trevas do que a luz, porque quem é governado pelo Espírito, o Espírito revela e traz à tona o que está em oculto. Mas as pessoas, elas não querem ser descobertas. As pessoas não querem que seus pecados ocultos sejam manifestos. As pessoas não querem abrir mão desses pecados ocultos. Então Jesus está dizendo: amaram as trevas e não a luz, jamais serão governados pelo Espírito Santo. Jesus diz isso. Jesus está falando o que está acontecendo, não com Nicodemos, mas com a classe dos fariseus. Jesus, ele andou no meio de prostitutas, ele andou no meio de beberrões, ele andou no meio de glutões, ele andou no meio dos pecadores, e foi chamado como um deles. Só teve uma classe de gente que Jesus resistiu, foi a classe dos religiosos. E essa resposta você vai ter que responder para você. Quem é você? Você é um religioso? O religioso é aquele, meu irmão, que como Nicodemos e os fariseus, eles amam mais a forma, amam mais a liturgia, amam mais a estrutura do que o relacionamento. Por que você veio aqui hoje? O que te trouxe na igreja hoje? Costume? Você está acostumado a vir à igreja? Domingo é dia de vir na igreja? Por que você trouxe a oferta no altar? Essa resposta quem tem que responder é você, irmão. Eu me pergunto todos os dias acerca de mim mesmo. Não estou aqui para te apontar o dedo, eu estou aqui para te confrontar, porque eu sou confrontado e me confronto todos os dias, porque eu tenho dito para o Senhor: se não for para viver para a glória dele, ele pode me levar. Não quero fazer hora extra aqui não, irmão. Tem nada nessa vida aqui que me prende. O que me prende aqui é gastar minha vida para a glória de Deus. Tem nada que me prende, tudo é dele. Nunca tenha nada que você não possa oferecer no altar. Se Deus pedir tua fazenda, você dá. Se Deus pedir teu trabalho, pedir teu carro, pedir tua casa, se Deus pedir um filho para você, meu irmão, nada pode ficar entre você e o Senhor. Senão é porque você não entende. Senão você não entende. Para mim, pior de tudo é o versículo 25. Quando eu pergunto para Deus, eu falo: o que o Senhor está ensinando aqui? Ele diz: Marcelo, simples. O contexto é o governo do meu espírito. E o que eu estou ensinando aqui é o que acontece com as pessoas quando não são governadas por mim. Elas ficam presas a discussões vãs. Elas gastam tempo e energia com coisas que não fazem o menor sentido. Discussão sobre purificação cerimonial com um certo judeu. Que sentido? Por quê? Para quê? Nem João ensinava isso, nem Jesus falava disso. Mas não se esqueça, Nicodemos não tinha o Espírito Santo e Jesus era cheio do Espírito Santo. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, mas os discípulos não tinham o Espírito Santo.
E quando uma pessoa não tem e não é governada pelo Espírito Santo, é esse tipo de coisa que ela faz. Ela se envolve com vãs discussões. Estão mais preocupados com a forma. Estão mais preocupados com a estrutura, com a cor da parede, com que tipo de banco, com pastor isso, pastor aquilo. E meu irmão, como é que a igreja vai ficar? É o melhor jeito para nós. Não estão preocupados com o avanço do reino, não estão preocupados em ganhar a cidade, estão preocupados como é que fica a estrutura que é melhor para mim. Afinal de contas, a minha família ajudou a construir essa igreja. Então pega, meu irmão, o que é teu e vai embora. Pega o seu dinheiro, porque esse dinheiro, se você está querendo comprar as coisas de Deus, teve um que quis cobrar uma unção, e a mão de Deus pesou. Vai ler o livro de Atos. Relacionamento, unção não se compra. Quem está te falando isso é um pastor que sofreu muito por causa do tradicionalismo. Estou rasgando meu coração aqui com vocês. Até quando vocês vão caminhar? Primeira vez que eu conheci o pastor, ele foi me buscar em Tuneiras no ano passado, e ele falou: eu faço parte do grupo do avivamento da presbiteriana. E ele me contou a história da renovação da igreja presbiteriana. Eu falei: não acredito que eu estou no carro com esse homem. Pensa como eu me senti honrado de ouvir a história. A história do avivamento. Eu pergunto: o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? Cadê o avivamento de vocês? Colocaram igreja presbiteriana renovada, mas está igual a outra. Está tudo igual. O que te difere? Porque você crê no dom? Cadê o exercício dos dons? Cadê os coxos levantando? Cadê? Não, vocês não são renovados? Cadê a oração de poder? Cadê a fé? Cadê a juventude que está bombando, que está apaixonada por Jesus, que ama a santidade, que chora por causa do pecado? Cadê? Me mostra, cadê? Eu estou vendo. Quais as conversas que têm juntado vocês nos bastidores? Vocês têm se juntado para conversar sobre o futuro da igreja? Que tipo de conversa vocês andam tendo? É sobre avivamento? É sobre viver o sonho de Deus? Cuidado, irmão, às vezes parece gente disputando os despojos. Parece que estão tirando sorte para ver com quem fica com os despojos lá da cruz. Fizeram isso com as vestes de Cristo ali. Eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. Meu irmão, eu não sei nada, mas eu sou profeta de Deus. O que Ele manda falar, eu falo e ponto final. Estou aqui para te agradar, não, irmão. Sou pastor de igreja local. Sou pastor de igreja local, irmão. Meu desejo é que vocês vivam o que eu estou vivendo. É a única coisa que me faz sair da minha cidade. Falei ontem e repito. Falei ontem e repito. Chorei esses 3 dias porque eu queria estar com a minha família. Fiz 40 anos sexta-feira. Para mim uma data profética. Queria estar do lado da minha família. Recebi, vi um monte de cartinha escondida na mala. Li, chorei. Minha filha caçula falou: pai, como eu queria que o senhor estivesse aqui, mas eu entendo que o senhor está fazendo a vontade do Senhor. Meu irmão, é o único motivo de eu estar aqui. E se Ele está mandando eu falar, eu vou falar, eu não estou nem aí. Você pode reunir a sua liderança depois e falar: nunca mais eu quero ser pastor. Amém, irmão, amém. Pelo menos eu sacudo a poeira do meu sapato, não preciso voltar mais não. Vou carregar no coração amor por vocês, porque eu amo esses pastores e vocês que estão fazendo a obra aqui. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe onde está o problema? Vou falar. Porque quando o Espírito não governa, Daniel, quem governa é a igreja. Nós batistas, os tradicionais, que graças a Deus eu não sou tradicional, mas sou avivado. Sou governado pelo Espírito Santo. Escuta o que eu vou te falar. Os batistas tradicionais se orgulham da sua democracia.
E eles falam, quem manda é a igreja. Porque democracia é isso, é ou não é? É o povo que manda, sim ou não? Eu te pergunto, onde está na Bíblia que a igreja é democrática? Por isso que a gente é presbiteriano e é oligárquico. Mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. Não muda. Onde está na igreja isso? A igreja é teocrática. A igreja é governada por Deus. Por isso que Cristo é o cabeça. E Ele não deixou a igreja começar sem que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, descesse e governasse para que a igreja pudesse ser chamada igreja de Cristo. Deus não confiou a igreja a ela mesma. Deus confiou, Jesus confiou a igreja dele ao Espírito Santo. Talvez você nem entenda o que é democracia, irmão. Democracia, para ser democracia, precisa ter oposição. Vocês sabem disso, pelo amor de Deus. Quando os vereadores dessa cidade assumiram o 1º de janeiro, na primeira reunião, eles já determinam a bancada de oposição que fica com o governo e a bancada oposicionista. É assim ou não é? Se não tem oposição, não é democracia. Pode ser qualquer outra coisa, menos democracia. Não significa que o opositor vai discordar de tudo, mas tem que ter oposição. Como é que você diz na igreja que quem manda, quem determina é o povo, é a democracia, é o voto, é o sínodo? Que negócio é esse? A palavra diz, te darei pastores segundo o meu coração. E a responsabilidade é muito maior do peso que recai sobre os nossos ombros, pastor. Porque Deus vai cobrar de nós o que a igreja está fazendo. É interessante que quando Jesus chega na ilha de Pátimos, lá para dar uma visão para João, ele dá um recado para quem? Ele fala, reúna a igreja. Reúna a igreja, reúna a assembleia, reúna o conselho, que eu tenho uma... Ele fala, eu tenho um recado para o anjo da igreja. Ou ouça o que o Espírito diz, ou eu tiro o teu lugar do candeeiro. E eu vou te falar, vai lá para a Grécia, vai lá para a Ásia Menor e vai procurar as 7 igrejas do Apocalipse. Nem ruína tem. Quando for para Israel, vão te fazer aí, talvez, vão visitar 7 igrejas. Mentira, nem ruína tem. Porque não ouviram o que o Espírito diz à igreja? E hoje é um dia, Remanuba Candarebastai, que o Espírito diz à igreja. Ou vocês recebam sobre a vida de vocês uma porção de unidade e coesão, para que juntos andem, de forma que a igreja cresça, ou o Senhor vem, e é Ele mesmo quem remove o lugar do candeeiro. A igreja é dele, não é minha, não é da denominação. Quem deu sangue pela igreja foi Cristo. O que você está fazendo com a igreja dele? Quando eu falo que você está fazendo, eu estou falando da tua vida, porque você é a igreja, eu sou a igreja. Com quem você se parece? Com Nicodemos, cheio da palavra, quer sempre entender. Eu quero mais profundidade. Eu quero mais profundidade, Jesus. Jesus fala, você precisa nascer de novo. Porque nada do que eu fale vai fazer sentido para você. Ou você é discípulo de João? Quer cargo? Quer cargo? Quem é você? Fica discutindo por causa disso, por causa daquilo. Quem é você, meu irmão? Capítulo 3 de João está dizendo, seja como Jesus, cheio do Espírito. Seja como João Batista, cheio do Espírito. O texto está dizendo, Ele dá, Ele derrama o Espírito sem limitações. Sem limitações. Jesus disse a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa. O que te prende, meu irmão?
faz teu coração arder? É quando tem super safra? É isso? Ano passado foi super safra. Teu coração vibrou? E aí a tua empresa de trator vendeu mais? Tua oficina consertou bastante? Tua loja vendeu super safra? Faz teu coração pulsar. Mas tem uma super safra que Jesus falou, meu irmão, que está acontecendo e você não está nem ligando. Os campos estão brancos. Não é de trigo, não é de soja, não é de milho. Os campos estão brancos de almas. Então para de gastar tempo e energia com o que não vale a pena. E se concentre no que é importante. O cabeça da igreja é Cristo. Deixa Ele governar a igreja através do Espírito dEle. O que eu faço, pastor? Se renda ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ninguém altivo, orgulhoso, soberbo experimentará um avivamento. O avivamento só vem sobre as pessoas que se quebrantam. Porque o coração quebrantado, compungido, o Senhor nos despreza. Mas aos orgulhosos o Senhor diz que resiste. Ele não quer esse tipo de gente perto dele. Tinha um jovem que queria muito servir a Jesus. Jesus não precisava de dinheiro, nunca quis. O texto fala que tinha mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Mas Jesus viu o coração daquele jovem e disse assim: vende tudo que você tem, dá para os pobres, me segue. Era um teste. De repente você está dentro da igreja, irmão. Você diz que ama Jesus, mas teu coração está no mundo. Seja governado pelo Espírito Santo. Seja governado pelo Espírito Santo. Seja apaixonado por Ele. Na tua faculdade, em nome de Jesus, que as pessoas vejam em você o brilho de Jesus. Na sua escola, começa por sair de todos os grupos de WhatsApp, meu irmão, que não vale a pena. Sai. Você sabe o que eu estou falando, varão? Eu participava de um grupo lá no condomínio do meu prédio, quando eu morava no prédio. Era o grupo do prédio, para resolver assuntos ali. Aí, de repente, uns homens começaram a postar o que não devia. E eu falei, estou saindo por causa disso, eu não compactuo com essas coisas. Qualquer coisa me chama no particular. E as pessoas sabem isso, pastor, é sério. Mas você é membro da primeira igreja batista renovada, todo mundo te conhece na cidade. E o pessoal está mandando aquelas fotos, está mandando aqueles vídeos, você vai lá, meu irmão, você não está nem aí. Quando você for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir ficar nesses lugares secretos, obscuros, onde só você tem a senha. Quem é governado pelo Espírito Santo, a esposa tem a senha do celular do marido, e o marido da esposa tem dos filhos, os filhos. Lá em casa qualquer um pega. Tem segredo aqui não, qualquer um pega. Quem é governado pelo Espírito tem o desejo, a alegria de alegrar o coração do Pai. Então não tem nada que está em oculto, é o que está no versículo 20. Mas se tem alguma coisa na tua vida que teu pai não pode saber, se tem alguma coisa na tua vida que se tua mãe sonhar, se tiver alguma coisa na tua vida que se tua esposa pegar, então deixa eu te falar uma coisa, ô Nicodemos, se quebranta hoje e fala para Jesus te encher com o Espírito dele, porque Ele dá sem limitações. Se você estava gastando energia para ganhar cargo na igreja, é porque eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu não conheço nem como é que funciona as coisas aqui, é diferente da minha igreja. É porque eu queria cantar, eu queria, sei lá, meu irmão. O discípulo de João Batista, deixa eu te falar uma coisa, se quebranta, pede para Jesus te encher com o Espírito dele, e você vai ser mais uma das vozes que apregoa no deserto. É para isso que somos chamados. E é isso que vai valer a pena no final. Eu quero orar nessa noite. Se coloque em pé, por favor. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como seus pais fizeram no deserto. Eu vou orar.
sobre aqueles cujos corações estão quebrantados. E se você, meu irmão, está sendo tocado por essa palavra, eu vou te chamar aqui à frente, eu vou orar só por você que vier aqui à frente. E você pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu nome é como unguento derramado nas feridas, que me cura, restaura a alegria. O seu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Ele está aqui, derrama seu coração diante dele. É você e ele, é você e ele. Eu trouxe a palavra que ele mandou falar, agora é você e ele. Fala com ele, se abre com ele. O Espírito Santo está aqui. Ele é como um vento, ele pode soprar agora. Mas o coração, o teu coração é o determinante, é o fator determinante. É o coração quebrantado que atrai. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Toque, abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu
Senhor, da unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, da revelação e da palavra do conhecimento. Eu me levanto contra as potestades, contra os principados sobre esta cidade. Em nome de Jesus de Nazaré, o Deus Altíssimo, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Todo intento satânico que tem se levantado por gerações contra essa cidade, contra essa igreja, trazendo divisão, trazendo facção, trazendo desentendimento, todo espírito de religiosidade, todo tradicionalismo, eu dou uma ordem, digo: sai, 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 e não volte mais, em nome de Jesus de Nazaré. Deus manda Miguel com seus valentes, com a espada de fogo. Ah, Senhor, coloca os teus anjos ao redor dessa igreja. Ah, Senhor, abra os céus, abra os céus, abra os céus. Eu declaro Betel, eu declaro Betel, eu declaro os céus abertos. Em nome de Jesus, os céus não estão de bronze. Em nome de Jesus, principados, vocês perderam, vocês estão expulsos. Caia por terra todo intento satânico contra as famílias, contra os homens, contra os adolescentes, contra as crianças. O espírito de morte é repreendido. Eu repreendo o espírito de morte. Sai! Senhor, habito com aquele que é de coração quebrantado. Espírito Santo, eu clamo, vem. Espírito Santo, vem e derrama um óleo fresco. E Senhor, derrama um batismo novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Senhor, há jovens aqui que ainda não haviam sido batizados com o Espírito. Deus, em nome de Jesus, eu creio em transferência de unção sobre imposição de mãos. E nessa noite, Deus, há um ambiente de fé, há um ambiente de quebrantamento, há um ambiente, Senhor, favorável à tua ação. Então, Senhor, derrame dons novos, comece a visitar, sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Deus, que os teus anjos comecem a derramar uma unção nova, um óleo fresco, um óleo novo. Dons que estavam enterrados sejam desenterrados. Receba o dom de línguas, da profecia, da palavra do conhecimento, da cura. Receba, 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 receba unção. Sejam governados, 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 governados. Tua, 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 tua.
a história nunca viu em fim. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos sem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu nem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos sem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu nem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, você saiba que é o Espírito de Deus quem está agindo. Tem gente que chegou com dor aqui hoje. Você disse: eu não ia vir. Estava com muita dor, uma dor aguda, dor na cabeça, nas costas. O Senhor vai te visitar com cura. Você que precisa da cura física agora, onde você está, só levanta a mão e fica onde você está. Se você pode, põe a mão onde dói, se não no coração ou na cabeça. Dor de cabeça, dor na coluna. Qual é a cura que você precisa? Espírito Santo, isso não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Tem a ver com a glória do Filho e o poder do nome do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Sobre tua palavra, Jesus, eu agora ministro cura. O Senhor disse: impõe as mãos, cura os enfermos, expulse os demônios. E para a glória do teu nome, eu dou uma palavra de comando sobre essa enfermidade. Dor de cabeça, sai. Dor nas costas, dor nos ossos, as dores causadas por inflamação, infecção. Pessoa com infecção na garganta, tomando remédio, é reticente, vai e volta. O Senhor toca agora nas tuas glândulas. O Senhor toca agora na tua laringe, na tua faringe. O Senhor começa a purificar. Eu repreendo agora essa enfermidade e não volte mais. Essa dor de cabeça desaparece em nome de Jesus. Toda enfermidade causada por opressão do mal está repreendido. Por 7 caminhos se retire e não volte mais. Problema nas costas, coluna, nas pernas, todas as dores sobre o teu coração, sobre os teus pulmões, rins, pâncreas, olhos, ombro, cotovelo, todas as dores, ouvido, em nome de Jesus,
Uma unção de cura visita o teu físico agora. E essa dor eu declaro desapareça em nome de Jesus. Ligamos na terra e que seja ligado no céu. Procura essa dor, você que estava com dor. Se essa dor melhorou 80%, talvez ela não melhorou 100%, mas se ela melhorou 80%, levanta a mão. Estava doendo e agora não está mais. Só que se melhorou 80%, levanta a mão. Glória a Jesus, recebe Jesus. Recebe Jesus, recebe Jesus, aleluia. Não está doendo, melhorou 80%, amém. Recebe Jesus, aplauda o Senhor, dê a Ele toda a honra e toda a glória. Recebe Jesus, recebe Jesus, aleluia. Deixa eu dizer algo a vocês. Restaurem os dons do Espírito. Vocês são chamados para curar os enfermos, libertar os cativos. Sobre vocês há uma unção do alto. A unção é do Espírito Santo e o poder está no nome de Jesus. Ministre cura na tua célula, ministre cura na tua escola, na tua faculdade. Há uma unção liberada sobre nós. Em nome de Jesus. Certa vez Jesus curou um homem que era cego. Pastor, por que se eu pergunto se melhorou até 80%? Aquele homem era cego e Jesus falou: o que você está vendo? Eu vejo pessoas como se fosse árvore, como se fossem árvores. E Jesus: vem cá que eu vou orar de novo. E Jesus orou pela segunda vez em cima de uma cura que ele já havia feito. E aí ele foi curado completamente. Você melhorou até 80%, até amanhã cedo 100%. Se já chegou a 80%, plante fé. É a fé. Por isso que eu chamei vocês à frente. Você tem que interagir em fé com o que o Espírito está falando com você. Temos que sair da inércia, interagir com o que o Espírito está fazendo. Diga amém. Então você vai declarar: pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, estou sarado. Tem pessoas que durante a noite serão visitadas pelo Senhor. Busque intimidade. O avivamento é para hoje, é para agora. Que o Senhor te abençoe. Eu transfiro sobre vocês uma unção que o Senhor derramou sobre a nossa igreja em Araçatuba. Uma unção de unidade e coesão. Nessa unidade e coesão, a igreja avança, porque não há nada que pode quebrar o que está unido no poder do Senhor. Isso começa com suas famílias, seus relacionamentos conjugais, pais e filhos. Se estende pela igreja e vocês se tornam como um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. O espírito da facção e da divisão foi repreendido. Esse mesmo espírito está repreendido na tua casa. Seus melhores anos estão por vir. Chega de choro, chega de prantear. Vocês se derramam diante do altar e o Senhor os visitará. Tempo de expansão, crescimento. Um novo tempo. Um novo tempo. Em nome de Jesus. Se você crê, recebe. Aplauda o Senhor.